Gosta muito de denunciar quem adulterou e já trouxe várias denúncias de gente que adultera, já comprou briga com pessoas que ele acha que são licenciosas em alguma coisa, que a grande manifestação dele é essa, ele vem fazendo isso no curso de algum tempo. Isso segundo as pessoas que o ouvem, eu realmente não tenho nem interesse, nem coisa alguma. Eu ouvi esses três porque me mandaram e porque você tinha me convidado e eu viria aqui, porque honestamente, se eu não viesse aqui, eu nem teria ouvido, eu não tenho tempo para perder com tanta tolice. Número 1, Jesus, a chave hermenêutica, do jeito que eu prego, é uma coisa completamente nova. Por quê? Porque não é, como ele disse, de uma maneira simplista, horrorosa, o que Jesus não falou, então é aceito. Não é isso. É o que Jesus falou, é o que determina o que deve ser aceito. Agora, o que ele não falou, havendo uma quantidade enorme de situações em volta dele, é porque ele não considerou relevante assim. Porque tudo que ele considerou relevante, ele falou. E do que é que ele mais falou? Você já viu esse moço falando sobre riquezas? Acúmulo de riquezas? Gente rica? Você já viu esse moço falando sobre hipocrisia religiosa no sentido de que os mais legalistas são os mais hipócritas de todos? Você não ouviu. Você já ouviu esse moço dizer aos religiosos, em verdade eu vos digo, que muitas meretrizes e pecadores vos precedem no reino dos céus? Você já ouviu esse moço dizer que em Jesus ele encontrou algum tipo de diferenciação entre escravo e liberto? Quem são os heróis de Jesus no Novo Testamento, nos Evangelhos? São judeus? É Nicodemos? É José de Arimateia? É Pedro? É João? É Tiago? Quem são? Os principais heróis de Jesus é um centurião romano que vem chegando, que não sabe nada de Moisés, nem de Bíblia, nem de Velho Testamento, nem da história de Israel, nem de coisa alguma, sabe quase nada de Abraão, sabe que tem esse povo ali, que ele é uma autoridade romana constituída para manter a paz e que falam a respeito disso, mas ele próprio não sabe de coisa alguma disso, mas soube de Jesus, viu Jesus em ação, ouviu Jesus falando, sentiu a ternura do coração de Jesus, e aí alguém vem e diz, olha, esse homem é muito bom, é um centurião romano do bem, e ele tem um servo que ele ama muito, imagina só, um centurião romano, que teoricamente seria um objetificante de criaturas escravas, tem um escravo que ele ama muito como se fosse um filho. E Jesus não quer nem saber se ele é centurião, só vê que ele tem alguém doente, sofrendo, que ele ama como se fosse um filho. E Jesus, ouvindo a história, diz, eu vou lá curá-lo. E aí o homem vira-se para Jesus e diz, não, eu não sou digno de que tu entres na minha casa, mas eu sou um homem sujeito à autoridade. Quando alguém superior a mim diz, faze isto, na hierarquia militar, eu faço. E quando alguém inferior a mim na hierarquia recebe uma ordem minha, eu espero que cumpra. Tu és a autoridade suprema de tudo, não precisas sair daqui. Manda uma palavra aqui. Basta tu dizeres, eu quero, e o meu servo será curado. E Jesus, o que é que fez? Jesus disse, em verdade eu vos digo que em todo Israel eu jamais encontrei uma fé como a desse homem que não tinha teologia, não tinha doutrina, não sabia coisa alguma de coisa nenhuma, mas que para ele era maior do que todos os que ele tinha encontrado em Israel, cheio de doutrinas, de farisaísmos, de essenismos, de saducismos e de qualquer outro tipo de seita, de grupo, de qualquer outra natureza. Maior. Quem é o segundo grande, maior herói de Jesus nos evangelhos? Ele vai descansar nas terras de Tiro e de Sidom, que está cansado, morto. Chega lá e dá uma ordem, eu não quero que ninguém me interrompa, eu quero dormir. Aí vem uma mulher, começa a bater na porta de maneira compulsiva, sem parar, abrem
E ela diz, eu quero vê-lo, eu tenho uma filhinha horrivelmente endemoninhada e ele pode curá-la. E fica aquela confusão lá na porta e Jesus lá dentro querendo descansar e ouviu. Aí mandou que ela viesse. E quando ela veio, Jesus ainda fez uma brincadeira de repente, estilo nordestino com ela. Você sabia disso? Aquele diálogo é um diálogo de repente. Repentes como esse que a gente conhece no Nordeste. A mulher entrou e Jesus virou para ela e ela tem misericórdia. Jesus disse, mulher, não é bom tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Isso era um dito popular. Você sabia disso? Não. Era um dito popular. Jesus citou um dito popular para ela e disse, eu não fui ainda enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ainda. Depois é o mundo inteiro, mas por enquanto. Aí ela disse, eu sei, Senhor. Eu sei que tu foste enviado prioritariamente para esses. Sei que os cachorrinhos não comem a comida das crianças, mas eu sei. Aí ela cita um outro ditado. E o ditado que ela cita é, porém, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. E ela redai a Jesus esse troco veemente da sabedoria popular, do repente popular. E Jesus fica enternecido. Jesus não é Anderson Silva, que nem lutador como o meu amigo Anderson Silva, é só um pau-rador zangado. Esse garoto, se não tomar cuidado, ele vai envelhecer muito mal na vida dele, ele deve ter filhos pequenos ainda, não sabe o que vai acontecer no futuro dele, ninguém sabe nada com o que ele vai lidar ainda. Mas Jesus, voltando lá a Tiro e Sidom, olha para aquela mulher e exclama o que ele nunca disse para ninguém. Nem para a mãe dele, nem para nenhum discípulo dele, nem para Maria, nem para Marta, nem para Lázaro, nem para ninguém. Ele diz, ó mulher, grande é a tua fé, seja feita contigo conforme tu queres. Os heróis de Jesus no Evangelho não são religiosos judaicos e nem de nenhuma natureza, são gentios. O trato de Jesus com essas pessoas é totalmente diferente do trato da religião com todas as demais pessoas. Quem são os maiores perseguidores de Jesus? Religiosos. São os Anderson Silvas, que vão ali igual cachorro rosnante, querendo procurar, ver onde é que pega para morder. E vão falando besteira, muita blasfêmia contra a alma de Jesus. Quem são? É um samaritano suicida, é um samaritano doido, é um herege, que foi o que ele mais foi chamado, foi de herege, foi chamado de endemoninhado, foi chamado de possuído por Belzebu, foi chamado de todas as coisas indizíveis. E o que é que Jesus disse para eles? Nada. Ele só disse, tomem cuidado, porque se eu estou expulsando demônios pelo poder de Deus, se quem me habita é o Espírito Santo, e vocês ficam atribuindo a mim obras malignas, não sou eu que vou julgar ninguém, não. Vocês estão se julgando e se colocando numa categoria perigosíssima. Caio, se o Anderson Silva estivesse aqui na sua frente agora... Era tudo que eu queria, porque eu queria ver como ele se comporta. O que você diria para ele olhando nos olhos? Ou na minha casa sozinho, talvez fosse outra história. Reverendo, querido. Você no podcast anterior... Fui tão abençoado, a minha infância inteira. Me dá um pela ordem. No podcast anterior, você... A forma que eu tô... podcast anterior, porque eu vou a muitos. Não, Anderson Silva, tô falando agora diretamente para ele. No podcast anterior que nós fizemos aqui, você é meu amigo, estou construindo agora a imagem também. Pega um cafezinho pro Caio, pode ter problema. No podcast anterior, pega o meu também aqui, deixa eu terminar isso aqui, você pega pro Caio. No podcast anterior, você é meu amigo, eu vou construir uma amizade com o Caio, é por isso que o programa é imparcial. Você, de uma forma pejorativa, falou que eu deveria sentar no colo do Caio e tomar um café com ele. Eu tô aqui tendo a honra de tomar um café com o Caio. Gostaria de um dia que você tomasse um café com o Caio também. O que você falaria para o Anderson Silva agora se ele tivesse essa mesa? Não, a primeira coisa é dizer que ele está construindo contra ele, está chamando juízo sobre ele mesmo. Chamando juízo. Ele fica julgando os outros com uma facilidade brutal para todo lado. Isso é pecado. Jesus disse, não julgueis para que não sejais julgados.
Porque com a medida com a qual vocês medirem, vocês serão medidos também. Isso é inapelável. Isso é um bumerangue, mano, que eu já vi voltar dezenas de vezes. Eu ainda não sou um idoso de 90 anos, mas eu tenho 70 anos, praticamente, de um ministério que correspondeu a 150 anos de trabalho, esforço, viagem, dedicação. Dei a minha alma e dou até o dia de hoje. Ele falou uma besteira ali, que aí depois nunca mais saiu de casa. Eu não sei onde ele estava, quem não saiu de casa foi ele. Mas eu estou aí pregando o evangelho na terra inteira, no mundo inteiro, para milhões de pessoas. Tem milhões de pessoas que me seguem todos os dias, que são salvas, edificadas, libertas de depressão, de endemoniamento, de angústia, de aflição, e ele pecando pelo fato de que um filho honesto chegou para mim aos 18 anos e disse: pai, eu tenho feito todo o esforço do mundo para desenvolver algum tipo de heterossexualidade em mim que não existe. Eu só consigo me afetuar por um igual. Você quer que eu vá embora do Brasil para ninguém saber que eu sou gay? Como Macedo fez com o filho dele, como um monte de pastores que eu conheço e posso citar os nomes, que isolaram os filhos da Europa, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, para ninguém saber dos garotos lá. Eu falei: eu não, você é meu filho. Você vai ficar aqui ao meu lado. Eu sou um brucutu, eu levo no peito o mundo inteiro e não tenho medo de ninguém. Isso é amor pelo seu filho. A meu filho tinha 18 anos. É louvável. Agora, a homossexualidade na Bíblia, Caio, a homossexualidade é um pecado para você? A homossexualidade pode ser um pecado tanto quanto a heterossexualidade. Por que vocês só se fixam em homossexualidade? Não, eu estou perguntando. E não em hétero também? Porque toda heterossexualidade adúltera é pecado, toda heterossexualidade promíscua é pecado, toda heterossexualidade no casamento, mentirosa e falsa, quando o homem transa com uma mulher que ele odeia, Café, pode deixar, uma mulher que ele odeia, que ele trata mal, que ele trai, que ele espezinha, é pecado. Há uma quantidade brutal, os maiores pecados sexuais praticados nesse mundo são praticados por heterossexuais contra as suas mulheres. Isso aí é disparado em qualquer lugar da Terra. Mas esses indivíduos não têm uma palavra contra essa maldade, contra esse patriarcalismo, contra esse machismo, contra essa dominação, contra esses feminicídios, contra essa raiva. E qual é o que eles impõem? O marido é o cabeça da mulher. Não, Caio, aí você está falando sobre machismo, sobre a autoridade patriarcal, cultural aqui no Brasil. Mas vem de onde? Eu estou falando do ato da homossexualidade. O ato da homossexualidade. Quando a Bíblia fala sobre o homossexual que se... A homossexualidade por promiscuidade está pecando. A homossexualidade, eu vou repetir a pergunta, Caio, porque a palavra diz a homossexualidade ela é pecado. Eu estou te respondendo pela 4ª vez. Depende. Tanto quanto a heterossexualidade pode ser pecado. Depende. Então o ato de se relacionar com o mesmo sexo não é pecado. De ser só uma relação sexual entre sexos iguais. Depende. Há amor, há respeito, há fidelidade, há dedicação, há discrição, há reverência, há cuidado mútuo, há entrega para que cada um seja o melhor para o outro, há gentileza, há bondade entre essas pessoas. Elas se cuidam mesmo? Ou elas são como um casal evangélico que se odeia, que se trata mal, que a mulher apanha, como desse cara aí da Igreja Bola de Neve, que estava há 20 anos maltratando a mulher, a ponto de que a mãe dela teve que vir a público pedir para, por favor, fazerem alguma coisa, porque... O que você fala é profundo, Caio. Porque agora, é uma questão de amor, mano. Onde tem amor, não tem pecado. Aonde não tem amor, você pode estar transando com a mulher mais gostosa, linda, feminina, e que diz que te quer, que te gosta, mas se você só está usando, você está pecando. E quando a Escritura, no Novo Testamento, se refere aos afeminados, onde nós podemos encontrar um caminho que não seja... Sim, pode ser um hétero, mas trazendo do original, esse afeminado se refere à homossexualidade, Caio. Como nós podemos? Ao relacionamento. O apóstolo Paulo fala sobre o costume de mudar o costume de homem com homem, mulher com mulher. As palavras que definem esse tipo de expressão são variadas.
não é porneia. O efeminado é o indivíduo de maneirismos femininos. Não seria homossexualidade, cara? Não necessariamente tem homossexual. Você sabe qual era o homossexual mais famoso de Roma? Júlio César. Imperador, sim. Júlio César, que era o comedor de todas as esposas e era o bumbum de todos os soldados. O cara ia para a guerra, não tinha mulher lá, então ele comia soldados e dava para os soldados. Chegava em Roma, ele comia mulher de tudo que é imperador.